Boa noite a todos. Agradeço primeiramente a presença de todos vocês, os voluntários, pela parceria de sempre, a espiritualidade que já se encontra aqui presente, que é muito mais amplo e vasto, a realidade espiritual. Agradeço também a presença daqueles que aqui vieram para conhecer o espaço, aqueles que estão passando por atendimento. Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade, pelo auxílio, pela oportunidade de fazer o bem. Peço que nesse momento, todos nós desliguemos os nossos aparelhos de telefone ou deixemos no vibracal ou no silencioso. Se houver uma necessidade de atender, vocês podem ir até o corredor lá fora, pode atender sem problema nenhum, ok? Mas eu peço que pelo menos no decorrer da harmonização, do bate-papo que a gente vai fazer, a gente possa se conectar com a espiritualidade. Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus primeiramente pela vida, pelo ar que nós respiramos, pela natureza bendita e sagrada que nos oferece tudo o que chega até nós. A água que bebemos, as frutas, os legumes, vegetais, as mais diversas fontes de nutrientes que o nosso corpo físico precisa. E também a energia que vem de fora do universo, que nutre o nosso espírito, a nossa essência, que em nenhum momento não nos falta nada, de tão perfeito que é a criação, obra de um Criador de amor, de bondade. Que sejamos gratos todos os dias das nossas vidas, por tudo inerente às dificuldades, e da nossa boca só saia agradecimento, palavras de amor, de carinho, de tolerância e de fé. Que sejamos o sal da terra para temperar com suavidade o azedo da vida, a amargura dos corações que ainda se encontram em trevas, que ainda se encontram na escuridão, porque ainda não conseguiram encontrar a sua própria luz interna em seus corações. Agradecemos ao nosso querido Mestre Jesus por aqui estarmos nessa singela morada, sob as tuas ordens e ao teu serviço, para fazer o bem e espalhar o amor, sem olhar a quem. Pai nosso que estás nos céus, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, pessoal, vamos fazer um bate-papo breve. O que eu queria falar com vocês hoje foi até um tema que foi abordado no sábado, nos trabalhos que nós estávamos realizando. E na mensagem de orientação aos trabalhos da casa, o que um dos guias tocou muito em profundidade é justamente o que eles pediram para a gente, que é a arte do bom viver. Mas como assim a arte do bom viver? Vivemos num mundo em que aparentemente nós temos tudo ao nosso alcance, não é verdade? Nós temos aqui mesmo na avenida um ponto de ônibus que facilita que nós tenhamos o acesso ao deslocamento até as nossas residências, até o nosso trabalho. Nós temos um aparelho de televisão que nos desfruta as nossas visões, os nossos aparelhos auditivos. Nós temos tudo ao nosso redor que é criado para suprir as nossas necessidades. Agora, por mais tecnológico que seja o ambiente, por mais que a terra, a natureza nos ofereça tudo, será que supre realmente as nossas necessidades espirituais?
É uma coisa que ficou muito assim latente na mensagem que ele coloca para falar, que a gente tem tudo, mas a gente só reclama. E ele tocou numa questão que para mim particularmente me afetou muito, porque eu também sou um reclamão da vida, como qualquer pessoa. Estou encarnado, estou na matéria. Eu não sou perfeito, mas me mexeu com o meu âmago lá dentro. E ele falou a seguinte frase, falou assim: Jesus não tinha nada, mas nunca reclamou. Jesus não tinha nenhum lugar para colocar a cabeça para dormir. Quando a gente pega para estudar as passagens, Jesus tinha uma casa, que ele podia chamar, é a minha casa, porque nem no seio familiar ele era compreendido. Já começa no lar, que as pessoas mais próximas que a gente espera compreensão, ele não era compreendido, nem muito menos aceito. Exceção de sua mãe, espírito de alta envergadura que tinha total compreensão do que era aquele ser, feito homem como nós, como ele sempre disse, mas identificava a grandiosidade espiritual daquela criança. E também José, que nós não podemos descartar, porque ele também teve papel de grande importância na educação de Jesus na sua infância. Tem muito de José ali que foi escondido e colocado embaixo do tapete porque não era conivente que tirasse essa visão de Jesus divino. Então, desde o seu nascimento, ele não tinha algo que ele poderia dizer que era dele. Nasceu numa manjedoura, porque nenhuma das portas foram abertas para Maria e para José no momento que ela estava ali para dar luz. Quantas portas foram fechadas naquele momento em que José estava batendo de porta em porta, pedindo só um lugarzinho, um canto, para que Maria pudesse ter o seu resguardo e ali tivesse o seu filho. Quantas portas? Não tinha por onde correr, restou o estábulo entre os animais. E a gente nasce no hospital, com todo o suporte tecnológico. Hoje, crianças recém-nascidas, crianças que nascem antes do tempo, com tenridade, e já tem todo um suporte hospitalar, UTI pré-natal. Hoje, uma criança ela pode nascer com N problemas de saúde. Hoje tem N sofisticação tecnológica para que uma criança sobreviva. A gente vê N testemunhos do avanço tecnológico da ciência. Quantas curas a gente já conseguiu alcançar? A gente não resolveu as dores do mundo, porque a gente está engatinhando os nossos processos. Mas quantas coisas hoje ninguém mais morre de certas doenças que se morriam antigamente. Jesus teve tudo isso? Quando ele caminhava ali para falar aquilo que preenchia o seu coração e que conectava o coração dos homens a algo de valor, porque o tempo todo e na sua constância, enquanto ele esteve aqui conosco, ele não estava querendo incutir na consciência do homem aquilo que é transitório, aquilo que é palpável, aquilo que é concreto, que só instiga os nossos sentidos. Porque o tempo todo ele batia na tecla com constância de que o reino dele não era desse mundo. O tempo todo ele mostrando para aquelas pessoas que sofriam que o reino dele era tão diferente que no reino dele havia justiça. Havia solidariedade, fraternidade, respeito, igualdade entre os sexos, porque numa época que ele viveu onde a mulher era tratada como se fosse um bicho, e nem direito de cidadania ela tinha, quanto menos um nome. Foi de lugar em lugar, visitando as casas que estavam abertas. Estavam abertas. Mas em nenhum momento ele podia dizer, isso é meu. Isso é meu. Quando
Ele foi perseguido, encarcerado, açoitado, tratado como se fosse um bandido, um marginal da pior espécie. Ele estava sozinho. E aí, às vezes nós, como eu também me coloco, a gente se pega naquele sentido, né? Olho para um lado, olho para o outro. Nossa, me sinto tão sozinho. Tem ninguém para conversar. Tem ninguém para me ouvir. Aí eu olho no meu Facebook, eu tenho 1000 pessoas no meu Facebook. Mas na hora que o calo aperta, ninguém aparece. Mas basta eu falar assim, pessoal, vou fazer uma baladinha final de semana aqui em casa, vai rolar cerveja. A casa enche de gente. Mas na hora da dor, e até na cruz, estava sozinho. Então é isso que eles quiseram passar para a gente no sábado, que é a arte do bom viver. É ter fé, é acreditar. Acreditar em Deus primeiramente, que existe uma força motriz, que é tão sábia no seu planejamento, que nos oferece um planeta lindo e maravilhoso como esse, que tem tudo para suprir as nossas necessidades. O tempo todo ele falando ali, a gente não se preocupasse com o amanhã, mas que vivesse hoje, porque Deus a tudo provê. Olhar e observar os pássaros, que não estão se preocupando que amanhã vai faltar o que comer, não estão se preocupando de para onde eles vão voar. Eles apenas seguem o fluxo, porque eles sabem que acima de tudo quem preside esse fluxo é o Criador, é a fonte, é o Pai. Mas aí é uma coisa muito mais bonita, como eles falaram para a gente no sábado, de tamanho o seu desprendimento com a vida, não no sentido de não valorizar a matéria, porque ele também tinha as necessidades físicas, como qualquer ser humano, também precisava comer, também precisava dormir, também tinha seus momentos de necessidades fisiológicas, porque não estava encarnado na matéria. E é muito bonito quando eles falam pra gente, e quando eles se encontram ali no Horto das Oliveiras chorando, que é o único momento que parece que a gente se depara no Evangelho com um momento de fraqueza, mas como fraqueza diante de um homem que tanto conhecia sobre a vida? É falta de fé? Chorar porque ele vai partir? Se ele já sabia desde o seu nascimento, ele já sabia desde que ele era um homem, que ele tinha consciência do que ele iria passar, porque para ele não tinha barreira, para ele não tinha separação de material espiritual, ele tudo via. Gente, vamos parar para analisar, a gente cresceu vendo Chico Xavier. Quantas coisas Chico não via? Imagine Jesus, nada passava desapercebido. Ele tinha total conhecimento de tudo que ia acontecer com ele. Mas por que será que ele chorou? Falta de fé? Não, como eles explicaram. A saudade. Porque ele sabia que restava pouco tempo ele estar com as pessoas que ele amava. As pessoas que eram importantes para ele naquele momento. Tamanho a importância que nós somos para ele. É amor, gente. Não é o chorar porque vai partir. É chorar porque sabe que restava pouco tempo, tinha muito ainda que se falar, muito que se ensinar. É o amor da saudade. Porque por mais que ele tentasse incutir na mente dos apóstolos sobre a imortalidade, sobre a essência espiritual do seu reino, porque a gente não tem noção do que ele passava em sigilo, porque João inicia o seu evangelho dizendo que foi passado, ainda assim era pouco do que aquilo que eles viram e observaram, que 1000 páginas de um evangelho seria insuficiente para explicar e narrar tudo que eles viram e observaram. Então é a saudade, não porque é o espiritual, é do agora, é dos momentos que se vivenciam agora. Nesse momento, a arte do bom viver. Viver a vida. Saber valorizar as pessoas que estão à nossa volta.
não perder esta oportunidade. O choro dele é esse, é saber que ele fez o que ele podia fazer, o que estava ao alcance dele. Era o amor, a dedicação, a ternura. E ainda como eles explicam para a gente, a prova disso, de tamanho desprendimento, de tamanho amor, é quando ele se vê sozinho, sem ninguém, e ele confidencia a sua fé na frente de todos. Ele simplesmente fala: assim, sincero, a ti, Pai, entrego o meu espírito. Porque ele já sabia que o que ele podia fazer com o corpo, nos seus 34 anos de existência terrestre, ele fez o que estava ao alcance dele. Ele fez com consciência de que ele fez o melhor que ele podia fazer. Talvez não o melhor para muitos, mas para a consciência dele, ele tinha certeza que ele fez o melhor que ele podia ter feito. Sem se preocupar com as opiniões dos outros, com as críticas. Fazer. Quem ama de verdade não espera retorno, só faz. Se vai ter recompensa ou não, se vai ter gratidão ou não, é cada um as suas escolhas, os seus caminhos. Mas tudo bem, caramba, Alex, a gente estuda, a gente tenta se aprofundar no espiritual, a gente intercambia com o espiritual, mas eu estou encarnado. E qual é a arte que eu estou fazendo com esse meu corpo? Eu estou vivendo a arte do bom viver com qualidade? Não estou dizendo que a gente tem que se santificar, deixar de viver as coisas da matéria. Uma coisa que eu amo e que eu aprendi com a espiritualidade desde criança é que a espiritualidade não tem, desculpa o termo, frescura, liturgia. Eles são nossos amigos, eles são nossos parceiros. Mas a gente está aqui lendo, a gente está aqui estudando, eles estão brincando com a gente, eles estão rindo com a gente, eles estão soltando gracinha com a gente. Só que eles estão desencarnados, mas será que eles não estão vivendo melhor do que a gente? Porque eles estão vivendo com naturalidade, eles estão vivendo com espontaneidade. Estão vendo com leveza, aproveitando o momento. Às vezes os mentores vêm e falam assim pra gente, a gente está desencarnado e parece que a gente está mais vivo que vocês, que estão encarnados. É verdade. Parece que eles estão mais vivos do que a gente. Por quê? Porque eles estão vivendo. Porque não existe morte. Não existe a morte. A morte é o que a gente coloca na nossa mente quando a gente cria essa dualidade, esse dualismo de que é matéria e matéria e espírito é espírito. Não. Eu estou vivendo aqui e o que eu vou continuar lá no plano espiritual é uma consequência do que eu vivo agora. Eu, pro lado de lá, não vou virar um Alex Santo. Não, eu vou continuar tendo defeitos, eu vou continuar tendo dificuldades, eu vou continuar tendo limitações. Mas viver um dia de cada vez, com leveza. Não fazer com que o mundo nos arraste. A gente está deixando o mundo nos arrastar. Eu tenho que ser isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas por quê? Porque o sistema determina, o que o movimento exige. Mas eu não sou feliz porque eu não tenho isso, eu não sou feliz porque eu não tenho aquilo. Como que vai ser amanhã? Volto a dizer, o que Jesus tinha? Mas e o legado que ele deixou? E a obra que ele deixou? Ele se preocupou em algum momento se ele tinha IPTU para pagar diante da sua obra? Mas em nenhum momento faltava. Por quê? Porque tinha fé. Então, o que eu quero fechar nessa reflexão de hoje, né, que a gente retorne para os nossos lares, para as nossas casas, e o que eu tenho para dizer para vocês. Acreditamos em espiritualidade? Acreditamos na comunicação com o mundo extrafísico? Acreditamos na reencarnação? Mas e o agora? E o agora? O que eu estou fazendo da minha bendita vida? Será que eu estou fazendo da minha vida uma arte bela, harmoniosa, bonita, ou uma tela de nanquim preta, suja, borrada, tipo que nem criança birrenta, que quando erra o desenho fica revoltado, risca tudo?
Não é gostoso quando a gente vê uma criança e ela vai lá, faz o desenho dela, do jeitinho dela, aí ela vem com o papel, mãe, vó, né? Aquele zelo com aquela obra. A gente precisa fazer isso para Deus também, né? Aquela criancinha, pai, olha o que eu fiz. A arte do bom viver, que é o legado que ele deixou para nós. É o que a espiritualidade bateu muito na nossa tecla no sábado ao final dos expedientes e que eu achei que era fundamental passar, porque foi algo que para mim a semana inteira me tocou em profundidade e me fez repensar em muitas coisas. Principalmente quando bate aquele momento em que a gente vai reclamar, porque há um momento nosso de fraqueza e fragilidade, né? Entender que nada nesse planeta nos pertence. Nada. Tudo que está aqui nesse momento, no momento tem uma serventia, mas não é nosso. Quanto tempo? Só Deus sabe. Mas Ele sabe que é o suficiente e o necessário para o nosso processo e para a nossa evolução. Mas aprender a pincelar nos nossos corações a arte do bom viver e entender e reconhecer que a propriedade de maior valor por todo o universo, não vou falar só na Terra, porque é uma coisa que a vida me ensinou desde criança, não só com os encarnados, mas com outros irmãos que nem da Terra são, que o maior legado que a gente pode deixar para o universo, em qualquer planetinha que a gente pisar nosso pé, é o que está aqui. Não é a capa. Não importa a minha origem, não importa a minha cor, a minha etnia, a minha crença, a minha origem planetária. Mas aonde eu estiver, a cor que eu tiver, a crença que eu seguir, o planeta que eu habitar, é aqui. Aqui é o legado. Aqui é a arte do bom viver. O resto é consequência para o nosso aprendizado, enquanto encarnados nesse planeta Terra. Fica o meu agradecimento, a minha gratidão pela presença de todos vocês. E Jesus ilumine os vossos corações, os vossos lares. E essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Queria aproveitar antes de encerrar, só para reforçar, dia 22 agora nós vamos iniciar o curso da Nova Consciência, às 8 horas da noite. Como nós temos falado, é um curso que ele vai ocorrer aí 2 quintas-feiras por mês, a partir das 20 horas. É um curso aí, ele é dividido por 7 níveis, onde tem 32 módulos de conhecimento, onde a gente vai se aprofundar no autoconhecimento, na nossa essência, nas nossas origens, entrar em temas que ainda são muito tabus, ainda temas que ainda muitas pessoas têm medo e receio, quebrar fronteiras, quebrar paradigmas, tentar entender se que muitas pessoas estão falando aí, estão falando de viagem na maionese, ou estão falando de verdade, tudo embasado em várias obras literárias, de pessoas com trabalho sério, como Kardec, Chico Xavier, Camille Flammarion e muitos outros. Então fica esse convite aí para vocês, tá? Venham no dia 22. Esse curso vai ter apenas um valor simbólico de R$30, para que a gente possa manter o custeio de luz, água e as estruturas físicas da casa. Todos esses níveis vocês receberão apostila e certificação. Tá? Também nós oferecemos os cursos de Reiki, às quartas-feiras, individual ou coletivo, conforme a necessidade de cada um. Estamos oferecendo os cursos de corte e costura, o curso de artesanato. Estamos desenvolvendo também para fevereiro, provavelmente, oferecer também o curso de cromoterapia e cristaloterapia também, tá? Que entra também como terapias complementares. E agora a gente também queria fechar, né, agradecendo aqui. Carlinha, vem cá, gostaria que você viesse aqui. Nós fizemos a última rifa que nós fizemos diferente de todas as outras. Geralmente nós fazíamos uma rifa com um ganhador. E aí a Beth, né, teve uma ideia maravilhosa, né, que ela
E ela trouxe uma rifa que, numa única rifa, tinha 2 sorteios, né? Aí a Carlinha, um belo dia, entrou em contato comigo, Alex, mas aí como que eu faço, né? Eu tenho que pagar as duas? Eu falei, não, criatura, você paga um, e se você tiver sorte, você ganha os 2. E a bicha foi tão sortuda, que ela foi uma das últimas a preencher a rifa, e ela acabou caindo nos 2 prêmios. Ela caiu no prêmio 1 e no prêmio 2. A gente tinha definido que no prêmio 2 a pessoa ia ganhar esse conjunto de xícaras, né? Tem um livrinho também que tá faltando pegar lá depois. E o livrinho também que está lá separado. Tem o livrinho também. E o primeiro prêmio ia ser essa sanduicheira. Então, ou seja, se a pessoa que assinou não conseguisse o segundo prêmio, teria a chance do primeiro. Ela foi tão sortuda que ela, numa única rifa, ela ganhou as 2. Então, assim, eu queria agradecer a todos que assinaram, a todos que ajudaram e contribuíram, tá? Mas também queria evidenciar aqui a entrega para Carla. E, Carla, agradecer também, em nome aqui do EDA, dos voluntários, da espiritualidade. Querendo ou não, cada ajuda que chega para nós, sabe, é uma oportunidade de a gente manter esse espaço, de oferecer esse alento para as pessoas. A gente tem total convicção do nosso papel, do nosso trabalho e do que a gente tem para oferecer. Mas são com a ajuda de vocês que as coisas acontecem. Então, isso aqui é um mérito, né, da sua conquista ao nos ter ajudado. Então, eu queria agradecer, uma salva de palmas aqui para a Carlinha. Depois você pega aqui conosco, tá bom, meu amor? Mas obrigado mesmo, gratidão, viu? Então, vamos apagar ali a luz agora, vamos fazer a nossa harmonização final. Vamos fechar os nossos olhos. Mais uma vez, agradecer imensamente por esse acolhimento que a espiritualidade nos oferece. Para cada cadeira que há, encarnados e desencarnados, que aqui vem para nos ouvir, para trocar experiência, para trocar aprendizado. É lindo ver essa casa cheia, ver esse movimento, saber que de alguma forma nós estamos contribuindo com algo, que a vida é muito mais do que apenas dormir, acordar, trabalhar, suprir os nossos gozos e as nossas necessidades. Todos nós temos muito para oferecer. Jesus mesmo já havia dito que tudo que eu fiz, vós podeis fazer e muito mais. Só nos falta, às vezes, a gente acreditar em nós mesmos, nos nossos potenciais, nas nossas capacidades, na nossa energia espiritual e, acima de tudo, no coração, que é o bem mais precioso que o universo nos oferta. Como sempre dizia, o coração é como uma mãe que cuida, que limpa as feridas, que acolhe, que seca as lágrimas. Que o nosso coração seja esse grande barco para acolher o sofrimento, mas para mudar aqueles que passam pelo nosso caminho, para mudar a energia daqueles que sofrem, daqueles que passam por todas as dores e sofrimentos da Terra. Que nós sejamos inspiração, não porque somos melhores, mas porque temos ciência de que nós podemos fazer algo e contribuir com algo, mudando a energia do planeta com as nossas ações, com as nossas atitudes e, acima de tudo, com os nossos pensamentos. Agradecemos a nossa querida Mãe Santíssima pela honra de, em teu ventre, ter trazido este menino de amor e de luz para nos ensinar a caminhar nesta terra de provas e expiações. A gratidão por toda esta oportunidade
de aprender e evoluir. Ave Maria, cheia de graças. Assim seja, graças a Deus.